cada momento que nós passamos por esses encontros da sala, esses momentos da lição, de oração, são momentos que Deus fala ao nosso coração. Eu tenho orado ao Senhor para que Ele possa falar mais uma vez comigo e com você nessa manhã. É, confesso a vocês que quando eu estava conversando com o pastor Wagner para preparar a mensagem de hoje, eu eu preparei a mensagem e geralmente o que acontece, eu vou falar um segredo que acontece comigo na sala, né? Toda vez que eu vou preparar um sermão, acho que com alguns também acontece isso, mas eu começo ali a trabalhar o texto, o sermão, e a minha esposa já sabe, ela fala assim: "Ixi, já sei que você vai ficar acordada, é uma vigília até a hora da sala." Então eu começo a noite refletindo, preparando, trabalhando, e quando eu vou ver já está na hora de pregar, e aí eu já passo o dia, né? E eu já tinha preparado, eu falei, não, vou preparar uma mensagem antes para não passar tantas horas assim acordado. E ontem ainda fui dormir um pouco mais cedo, conversei com o pastor Luiz, do Espírito Santo, que está aqui comigo num projeto especial, e olha até para esse projeto de evangelismo público que estamos trabalhando aqui, fazendo aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fui olhar, estudei a mensagem, preparei e fui dormir mais cedo. Mais cedo, esse mais cedo nosso é quase meia-noite, né? Olhando, estudando. E aí eu falei, não, agora eu tô tranquilo. E fui a dormir, acordei um pouco mais cedo também, às 4 horas da manhã, deu para dar uma descansada ali. Então hoje foi até um dia extra que eu dormi até um período mais antes de pregar. E agora, quando eu acordo e vou para a mensagem, vem uma dúvida santa. Senhor, é esse sermão mesmo? E parece que todas as vezes que nós vamos passar por esse momento da sala, você fica nessa angústia, né? Senhor, qual é a mensagem que o Senhor quer que eu trabalho com os seus filhos hoje? E eu confesso a vocês, amigos, que nessa, nessa luta das 4 horas da manhã para cá, eu repassei por algumas mensagens que tinha preparado, e até em alguns outros momentos da sala, que eu não abordei aqui, e você vai preparando, e você fica na dúvida, e Deus vai falando, não, vai por esse caminho. E eu cheguei num momento e falei assim, não, Senhor, e agora? Eu já estudei um tema, já estudei, eu preparei uma mensagem, o Senhor quer que eu fale o quê na igreja para o pessoal essa manhã? E eu estava com uma mensagem no coração, com um pensamento, e agora eu estou sendo impulsionado pelo Senhor a trabalhar um outro texto com vocês nessa manhã, e eu espero sinceramente que como Deus que move e é o Espírito Santo que conduz, que ele alcance alguém por esse incômodo espiritual. Eu creio que o Espírito Santo está falando ali, você preparou, você trabalhou, mas eu quero que você aborde um outro tema. E, e eu espero que Deus possa não só tocar a minha vida, mas também tocar a sua vida nessa manhã com essa nossa reflexão. Por isso, querido, abra sua Bíblia, como nós já oramos, nós já pedimos a direção de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. É um texto conhecido por nós. João, capítulo 14. É interessante como Deus conduz, né? A minha mensagem de hoje não tinha nada a ver com João, nós iríamos trabalhar o termo de 1 Timóteo 3,15. É até um tema interessante que eu ia trabalhar mais a visão sobre, quando nós falamos sobre eu te amo, preciso de você para ser feliz, e essa segunda parte, que nós falamos, olha, eu creio mais em Deus porque você existe. E eu ia trabalhar mais essa visão da missão, mas Deus tem incomodado tanto meu coração para trabalhar um outro aspecto nessa manhã. Eu quero convidar você para o livro de João, capítulo
14, e que ele possa falar comigo e com você nesse momento. Nos diz assim: eu irei ler esse texto que boa parte dele saiu da boca de Jesus, né? Jesus, ele está em um diálogo aqui com dois discípulos, você conhece até a história, Tomé e Filipe. E o contexto desse texto de João, capítulo 14, Jesus, ele havia avisado a Pedro que ele iria negá-lo. Jesus anuncia o traidor. A Santa Ceia já havia ocorrido. A iminência da morte de Jesus está evidente no texto. E Jesus, ele começa e inaugura o texto com essas palavras: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fola, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós não tivesses conhecidos, conhecereis também. Se vocês tivessem me conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora os conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido? Quem crê, quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostre-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz essas obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das obras que eu faço, dos milagres que são operados pelas minhas mãos. E em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires algumas coisas em meu nome, isso farei. E ele termina assim: me amares, guardareis os meus mandamentos. Jesus, ele inaugura o capítulo 14 dizendo para você e para mim o seguinte: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, Jesus diz assim: ó, para de se preocupar, pare de viver em ansiedade, pare de viver em angústia, pare de viver nesse estresse. Jesus está falando para os seus discípulos que está com uma dor de alma. Jesus, ele está falando para os seus discípulos que estão angustiados, porque Jesus passa todo o seu ministério dizendo para os seus discípulos que ele iria morrer. Agora ele anuncia o traidor e ele anuncia a traição. Quando Pedro diz que vai morrer por Cristo, Deus diz: Pedro, você vai morrer por mim? Pedro, você vai me negar antes que o galo cante. Os discípulos estavam angustiados, preocupados. O que estava acontecendo com o mestre? Eles sentiam que as trevas cobriam o pequeno grupo. Eles sentiam algo pesado no caminhar e nas falas de Jesus. Jesus, ele estava caminhando e orientando os seus discípulos, mas Jesus estava já com a dor de alma que a morte se aproximava. Mas nesse momento Jesus disse para os seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. O grande problema de cada um de nós é que nós não acreditamos nas palavras de Jesus. Como sempre, nós julgamos os outros por nós. E muitas vezes nós não acreditamos no que Jesus disse. Jesus está dizendo assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. E isso inclui tudo. Tudo. A vida do cristão deveria ser um testemunho mundial de alguém que não entra em estafa, de alguém que não entra em estresse, porque é de alguém que aprendeu a confiar no Senhor. E por aprender a confiar no Senhor, ele entende que tudo está nas mãos do Senhor. Mas, pela nossa falta de fé, nós não acreditamos às vezes no que Jesus disse, e por isso sofremos.
Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em mim e credes também no meu Pai. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Esse é o texto que nós conhecemos muito bem. E, queridos, o que é uma morada? Morada é o lugar de habitação, um lugar de tranquilidade. Morada é onde você está, é a sua casa. Você chega do trabalho, você fica em paz porque você chegou no seu lar. Morada é onde você tira o seu estresse, você fica em paz, você senta para descansar porque você está na sua casa, na sua morada. Isso é uma morada. Jesus Cristo, ele começa agora a tecer um dos diálogos controversos na Bíblia. Porque ele fala assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. E quando ele fala disso, ele está falando do céu, do lugar onde o pai mora, na casa do meu pai. Ali existem habitações, ali existem casas, ali você vai descansar, ali você vai ficar em paz, não vai ter mais a dor, o estresse, as preocupações, a morte, o pecado. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E é por isso que Jesus ele está clamando: olha, fique tranquilo, nós iremos para a casa do Pai. E acredite em mim, porque eu não minto. Na casa do meu pai há muitas moradas. Só que, logo em seguida, amigos, o diálogo começa a ficar um pouco mais complicado, porque Jesus diz assim no versículo 3, ele diz: e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus diz: olha, na casa do meu pai tem muitas moradas, já está pronto, já está tudo perfeito, tudo esperando você. E aí ele diz assim: olha, quando eu for, eu vou vos preparar um lugar e voltarei outra vez. Ora, as moradas já não estão prontas? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Quando você ler o texto, você diz: olha, na casa do meu pai há muitas moradas, tudo está pronto, preparado para te esperar. Mas ele diz: olha, mas quando eu for, vos preparei, quando eu for, vos preparei o lugar e voltarei outra vez. Ora, já não tem as moradas? Por que Jesus, para onde Jesus vai preparar? O que Jesus foi preparar? Porque Tomé e Filipe entram no diálogo sem entender o que Jesus estava acontecendo ali, o que Jesus estava falando, porque Jesus afirma: na casa do meu pai tem muitas moradas, já existe. Agora eu vou preparar um lugar. O lugar não existe. As moradas não estão prontas. O que é isso que Jesus está falando? Que lugar é esse que Jesus vai preparar ainda, ou que ele iria preparar? Eu vou preparar-vos um lugar. E amigos, é interessante como no verso anterior, Jesus estava falando do céu, a gente passa quase que automaticamente a pensar que Jesus continua falando sobre o céu. Mas Jesus agora está falando de outra coisa. Ele diz: eu vou preparar-vos um lugar. E no verso 3 ele continua: e para onde eu vou levar vocês? E eu os levarei. Para onde ele diz? Para o céu? Ele diz: e eu vos levarei para mim mesmo. Aí ele diz: para que onde eu estou, estejais vós também. Ele não diz: para onde eu estarei, no céu que eu vou chegar. Quando eu estiver no céu, no lugar onde eu irei chegar, eu irei levar vocês. Ele diz: não, ele não diz isso. Ele diz: eu vou preparar-vos um lugar e vos levarei para mim mesmo. Ele é o lugar. Ele diz: para que onde eu estou, estejais vós também. Diz: olha, eu vou levar vocês para mim mesmo. Ele é o lugar. E ele diz: para que onde eu estou, estejais vós também. Agora, onde Jesus estava? E o verso 10 ele responde isso. Jesus disse no versículo 10: não credes que eu estou em mim? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo. Onde Jesus estava? Jesus estava no Pai. Ele diz: eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estou, estejam vós também.
E no versículo 10, Jesus disse: Olha, eu estou no Pai, e eu quero que vocês estejam onde eu estou, e eu estou no Pai. Entenda o que aconteceu, amigos. Quando nós, seres humanos, pecamos, nós nos afastamos de Deus. A palavra de Deus declara que os nossos pecados, esses pecados que eu e você cometemos todos os dias, dezenas de vezes, todos os dias, nos separam de Deus, nos separam do Pai. Não havia possibilidade de aproximação. Nós estávamos perdidos em nossos delitos. Não havia possibilidade de sermos um com o Pai. Então Jesus, ele agora tornou a ponte entre o abismo. Ele diz, olha, eu vou consertar isso, porque Jesus disse, eu vou para o Pai. Eu vou preparar um lugar. E que lugar é esse? O Pai. Onde está Cristo? Cristo estava no Pai. E ele disse: Olha, se vocês crede em mim, crê também porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não credes, credes pelo menos pelas obras que eu faço, porque são as mesmas obras, os mesmos milagres do Antigo Testamento. O que estão acontecendo diante dos teus olhos, os milagres que vocês estão vendo, são milagres da obra do Pai. Porque creiam, pelo menos, pelas mesmas obras que eu faço. Os milagres, as curas, as intervenções, tudo isso são obras do Pai, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então Jesus disse no versículo 12, e ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E eu pergunto para você: você viu pessoas ou leu de pessoas que fizeram as mesmas obras que Cristo? Sim, você leu, você viu nas Escrituras. No livro de Atos, nós encontramos os mesmos milagres. Atos, no capítulo 3, nós começamos a ver as mesmas obras. No capítulo 3 de Atos, de maneira específica, Pedro e João vão ao templo e havia um coxo, desde o ventre, diz a Bíblia. Nasceu sem andar e ele fica na porta chamada Formosa. E ele fica ali pedindo esmolas, dinheiro, migalhas. E então Pedro e João passa e olha para aquele homem, e aquele homem olha para Pedro e João esperando receber algum dinheiro, e ele não olha nem sequer para Pedro e João, e ele diz assim: "Olhe para nós. Olhe para nós." E o aleijado então ergue a cabeça e escuta: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. As mesmas obras de Cristo. Você se lembra de um episódio quando Jesus caminhava entre a multidão? Jesus estava em meio ao cortejo, caminhando, e Jesus para e diz: Alguém me tocou. E os discípulos dizem: Mestre, mas como assim? Todo mundo te aperta e você diz que alguém te tocou? Jesus diz: Sim, sim, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E você lembra dessa história? Uma mulher que sofria 12 anos do fluxo de sangue. 12 anos que ela estava em hemorragia, 12 anos de sofrimento, 12 anos em angústia, 12 anos impura sem poder entrar no templo, 12 anos desprezada. Agora ela toca aonde em Jesus? Na orla, na roupa de Jesus, e ela é curada. Quando vamos para Atos, capítulo 19, versículo 11 e 12, sabe o que nós encontramos ali? Sabe o que nós encontramos ali, amigos? E Deus, diz assim o texto, e Deus operava milagres extraordinários através de Paulo, de sorte que até os lençóis e aventais eram levados, colocavam sobre os doentes e eles recobravam sua saúde, colocavam sobre os endemoniados e eles eram expulsos pela roupa de Paulo. As mesmas obras de Cristo. Tudo, amigo, o que Jesus veio fazer aqui nessa terra diz respeito de salvação. E o que é salvação? Salvação é eu e você estarmos ligados no Pai, que é a única fonte de vida em si mesmo. Se nós não estivermos ligados no Pai, eu e você iremos morrer. E quando a gente fala de salvação, a gente fala que precisamos estar ligados ao Pai, que é a única fonte de vida em si mesmo. E Jesus disse: Eu vou preparar-vos um lugar.
Eu vou morrer no lugar de vocês. Eu vou ascender ao céu e eu serei aceito no céu. O meu sacrifício será aceito e eu vou preparar o lugar que vocês destruíram pelo seu orgulho, pelo seu pecado, pelo seu egoísmo. A minha missão nessa terra é preparar o caminho de volta para o Pai. Nós seremos um com o Pai. Senhor, nós não sabemos o caminho. Como conheceremos o caminho? Como que nós chegaremos lá? Como não conhecem? Eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Vocês precisam estar em mim, em Jesus. Mas eu vou preparar o lugar. Aí vocês estarão comigo. E onde eu estou? Eu estou no Pai. E aí vocês estarão no Pai também. Vocês serão aceitos novamente no céu. Lá tem muitas moradas. E eu estou no Pai, e você estará no Pai também, e nós habitaremos no céu. É exatamente isso que Jesus diz quando ele diz em João capítulo 17, versículos 19, 19 e 21. Ele diz: E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um com és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, e também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Todo o objetivo, Calvário, milagres, sermões, vida, tudo o que Cristo fez é que eu e você sejamos um com o Pai. Não apenas uma unidade humana, mas que possamos estar permanecendo no Pai, vivendo com o Pai. E aí vem a obra do Espírito Santo de alinhar esse processo, de transformar a nossa vida, de mudar quem nós somos, transformarmos em nova criatura, não em uma perspectiva humana, mas em uma percepção de quem Deus é na nossa vida e sermos mais semelhantes a Cristo. Agora, como é que a gente se torna um com o Pai? Como que isso acontece? Como que isso é possível? Queridos amigos, eu e você temos a nossa identidade, as nossas escolhas. E essa nossa identidade ela é formada no decorrer do tempo. A gente vai absorvendo e bebendo coisas de muitas pessoas. E é verdade que a nossa vida ela vai se formando como um grande quebra-cabeça ou uma grande coxa de retalhos. Nós vamos sendo influenciado pelas coisas que nós vamos consumindo durante o tempo. Quando você nasce, você recebe a sua herança genética, coisas boas e coisas ruins. Você recebe a influência do meio que você está, da alimentação que você consome, a cidade onde você nasceu. Começa a influenciar a sua cultura, o seu costume, a sua alimentação, a sua fala. Você recebe a identidade da sua mãe, a identidade do seu pai, do seu irmão, amigos, parentes, professores, alguém que você ama e admira, você começa a absorver dessa cultura, dessa identidade. E aí vamos pegando, então, essa influência de pessoas que cruza comigo e com você durante o nosso caminho, pessoas que você conheceu ao longo do tempo, um livro que você leu, professores que influenciaram sua vida, um pastor, um amigo, a mensagem, e você vai formando a sua identidade no longo do tempo. E nesse grande período de tempo, você vai formando a sua identidade, formando o seu quebra-cabeça da sua vida, das suas escolhas e da sua identidade pessoal. O problema é que eu e você somos isso, uma formação de uma construção de identidade, que absorvemos coisas de muitas pessoas. Quanto mais nós nos aproximamos de livros, pessoas, ideologias, ficamos mais parecidos com aquilo que nós contemplamos. A proposta de Cristo é assim. Eliabe, a sua identidade e essa sua formação é um lixo. Sua coxa de retalho passa nada mais do que isso, uma coxa de retalho. A sua identidade é feia, porque você pegou muita coisa ruim de muita gente. Sua tendência é para o mal, mas eu quero que você seja um com o Pai.
A proposta do cristianismo, amigos, é que eu e você peguemos essa coxa de retalho que somos nós e joguemos fora e assumamos a identidade de Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. E foi isso que ele disse. Ele diz: Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. O que Paulo está falando é: tudo que eu aprendi com Gamaliel, tudo que eu aprendi de positivo e negativo na minha vida, eu abro mão delas. Eu abro mão dos meus gostos pessoais, eu abro mão do meu status, eu abro mão da minha cidadania romana, eu abro mão de ser amado pelas pessoas, de ser bem-quisto pelas pessoas, eu abro mão de tudo isso para que Cristo viva em mim. O problema da gente é que nós não queremos que Cristo viva em nós. Porque se Cristo vivesse em nós, não teríamos as ambições que temos. Se Cristo vivesse em nós, não teria um bairro em nossa cidade sem igreja. Se Cristo vivesse em nós, nós já teríamos pregado em todos os centímetros da terra. Se Cristo vivesse em nós, essa transformação genuína, porque estamos seguindo a Cristo e sendo Cristo, nós veríamos os mesmos efeitos que Cristo teve quando ele passou por essa terra. Os mesmos seguidores, a mesma pregação, porque se Cristo viver em nós, o mesmo efeito que os apóstolos fizeram e tiveram, nós teremos também. O grande problema, amigos, é que Cristo não vive em nós. Você entende por que nós não fazemos as mesmas obras que Cristo? O nosso grande problema é um só. Nós não estamos no Pai. Nós não estamos no Espírito. Nós estamos em nós mesmos. Nós estamos muitas vezes perdidos em nós mesmos. E algumas vezes que já me ouviram pregar, eu já falei essa frase na minha igreja. Sabe, quando eu olho para a minha vida, a vida de ninguém, a minha vida, a vida do Eliabe, eu fico pensando, quanto que Deus gostaria de me usar mais, mas eu não deixo. E isso martela a minha mente dia e noite. Quanto que Deus gostaria de me usar mais, mas eu não deixo. Porque eu não gosto das coisas que Jesus gostava. Porque eu gosto das coisas que Jesus não gostava. Porque eu faço as coisas que Jesus não faria. Porque eu deixo de fazer as coisas que Jesus faria. E como Jesus vai usar? Não vai usar. Ele vai usar de acordo com aquilo que nós permitimos. E em sua misericórdia, ele continua nos usando, mas de forma ainda limitada. E eu fico pensando, amigos, quanto Deus gostaria de usar mais a você e a mim, mas nós não deixamos. E sabe o que é pior? É que eu e você que estamos aqui nessa madrugada, estamos ouvindo mensagens e mensagens dias após dia, o clamor do Espírito Santo sobre a nossa vida, pedidos para vivermos na vida no Espírito, e a vida no Espírito requer abnegação de muitas coisas. Há um preço a ser pago, mas muitas vezes nós não queremos pagar esse preço. E o pior é que muitas vezes nós estamos aqui pela madrugada e muitos saem daqui a mesma coisa, a mesma pessoa. Você sai, continua com seus pecados, e eu com os meus.
Muitos vão saindo aqui buscando os prazeres da vida, curtindo a vida. Você vai continuar com a sua máscara e eu com a minha, e a gente vai vivendo a vida. A gente vai vivendo uma vida de mentiras. A gente às vezes critica os foliões do carnaval, enquanto nós somos foliões do ano inteiro, bebendo da vida, esperando os dias melhores aqui nessa terra. E a gente às vezes não acredita nas palavras de Jesus, que Jesus diz: Não ameis o mundo, nem o que nele há. Mas a gente ama esse buraco. Infelizmente, muitos de nós que estamos aqui nessa manhã, que a misericórdia de Deus nos alcance e nos mude, porque não seremos destruídos por esse buraco, com esse buraco, porque amamos esse lugar. Sabe, amigo, Satanás não poderia ser mais esperto do que colocar o mundo em nossas mãos. E ele colocou literalmente o mundo em nossas mãos. Ele não poderia ser mais esperto, porque ele vai destruindo a mim e a você através de um celular. A geração que está vindo após nós é uma geração que passa o tempo todo aqui. A geração que está vindo, ela vai passar ainda mais o tempo todo aqui. E é isso que eles farão. Não é só uma questão de acessibilidade. Sabe por que os nossos filhos ficarão mais tempo aqui? É porque os nossos filhos, amigos, nos veem mais tempo assim do que nos veem mais tempo aqui. E é isso que eles farão. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Fernando Iglesias em um dos nossos encontros de pastores, e ele usou a seguinte frase que impactou a minha vida. Ele falou assim: Pastor, se você pudesse voltar atrás, o que você mudaria na sua vida? E ele falou: Olha, eu tenho uma vida de oração, de busca pessoal. Ele falou assim: o que eu mudaria na minha vida é que ele falou que se eu pudesse voltar atrás, eu faria com que a minha esposa e os meus filhos me vissem mais tempo de joelhos. Mais tempo de joelhos. E eu pensei, uau, isso tem que ser um propósito para minha vida. Qual foi a última vez que a sua esposa viu você de joelhos, orando por ela? Acordou de madrugada, se deparou com você à cama, orando pela sua família? Qual foi a última vez que seu filho viu você rasgando o seu coração a Deus? Seja sincero, irmãos. Quanto tempo nós passamos aqui, no celular, ou na frente de qualquer entretenimento? Quanto tempo nós passamos aqui, na palavra? E começa a se tornar uma realidade. Quando o seu filho for pular carnaval daqui a 10 anos, você vai perguntar: por que, Senhor? Por quê? Daqui a 10 anos nós não vamos entender uma geração perdida, mas nós estamos nos perdendo com o celular na mão. Jesus disse: Eu vou para junto do Pai, eu vou restaurar essa ponte, essa ligação.
mas você precisa estar unido comigo e você não estará sozinho. Eu deixarei com você o Deus Espírito Santo. Para que Cristo viva em nós, nós precisamos pagar um preço, amigos. Há um preço a ser pago. Porque senão a gente mente para a gente, para Deus e para nós mesmos, nos enganando. Há, há uns anos atrás, a gente ir para o final da nossa mensagem, há uns anos atrás, na verdade, no meu terceiro ano de teologia, eu já, eu já era vegetariano já há algum tempo, mas pelos motivos equivocados, né, do regime alimentar, a minha percepção é, não, eu vou ser um pastor, eu tenho que ser vegetariano, porque senão, olha só a percepção equivocada de testemunho externo, né? Até que no terceiro ano nós temos um intensivão de aulas, porque nesse intensivo nós temos o tempo curto, porque nós vamos sair para o evangelismo público. Então, mais ou menos, isso aí, tô no meu 12º ano de ministério, alguns anos atrás, né? Um bom tempinho atrás. No meu terceiro ano de teologia, eu estava tendo as aulas intensivas com o pastor Sidionil Biase, esposo da falecida que já descansou no Senhor, Elísia Biase, que tem muitos livros de saúde na nossa igreja. E o Sidonil Biase estava passando uma, uma aula para gente, intensiva, e as nossas aulas era a espiritualidade e o regime alimentar, essa mudança, essa ligação. E nessas aulas, foram aulas assim maravilhosas. Para mim, o pastor Sidonil Biase é um homem de Deus que fala exatamente o conceito exato sobre a questão da saúde e alimentação, sobre o propósito correto, o propósito de Deus falar à nossa mente. E ele começou então a ter as nossas aulas ali, ele começou a falar sobre como que Deus quer falar à nossa mente, com os textos de Ellen White, sobre a reforma de saúde, os textos bíblicos, e um propósito de mudança espiritual, de estilo de vida equilibrada, que você precisa ter o cuidado também para não perder os nutrientes. Ele começou a trabalhar com tanta sabedoria que ele começou a falar sobre os 8 remédios da natureza. Não era a questão de regime alimentar. Algumas pessoas pensam que é só ser vegetariano, né? Mas o regime alimentar é um estilo de vida. E, e ele falando sobre os 8 remédios da natureza e falando sobre tudo. E aí ele entrou em um que era da questão alimentar. Falou um pouquinho da carne, mas ele falou sobre o açúcar, né? E eu já era vegetariano, mas a minha esposa me chamava na época de formiga, não pela minha estrutura física, né? Mas porque eu era viciado em doce, viciado em doce. Na verdade, ainda é a minha luta até hoje. O açúcar é a minha grande luta, o doce. E ele começou a falar, e ele começou a falar ainda mais sobre como o açúcar embota nossa mente para termos essa conexão com Deus. E depois daquelas aulas maravilhosas com ele, eu cheguei em casa e eu me lembro bem desse dia. Cheguei em casa e falei com a minha esposa: Olha, a partir de hoje, parei com açúcar em casa, 100%. E ela olhou para mim, deu uma risadinha, falou: Você parou com açúcar? Você é viciado em doce, como você vai parar com açúcar? Não, não, parei com açúcar em tudo. Parar com açúcar nos sucos, na alimentação, até nesses industrializados, 100%, eu parei com açúcar. E para mim, quem sabe que naquela época precisava ser algo radical mesmo. E, e ela, minha esposa é uma bênção na minha vida e ela comprou a ideia, falou, não, vamos ver mesmo se vai durar. Mas nessa mudança ela
começou então a fazer as mudanças no nosso lar. Cortou o açúcar, começou a aprender algumas receitas de bolo sem açúcar, e fazer algumas receitas, e ela começou então a gente começou algumas mudanças. Eu procurei um açúcar que era natural da fruta, não lembro mais o nome do açúcar, mas esse açúcar não era de Deus, não era mais de R$ 30 o quilo. Eu falei assim, não, isso aqui não é de Deus, não. R$ 30 o quilo do açúcar? Aí eu comecei a ir para o açúcar mascavo, e depois do açúcar mascavo, eu falei, não, vamos cortar o açúcar, e nós começamos então a usar pouca coisa do açúcar mascavo e praticamente nada. E nós começamos então a fazer essa mudança em casa, e essa mudança perdurou. Ela pensou que iria durar pouco tempo, mas passaram-se um ano, e fui para o evangelismo público, retornei já no meu final do meu quarto ano, já tinha passado já um ano e meio dessa mudança radical aí, e em alguns momentos até ela me oferecia, eu fiz um suco aqui, mas tem só um pouquinho de açúcar. Não, não, não quero nada com açúcar. Ela falou, nossa, você também tá... Eu falei, não, eu sei do meu limite, então... E aí a gente foi fazendo nossas mudanças, e passaram-se um ano e meio. No final do meu quarto ano, um dia eu estava lá trabalhando no meu TCC, ela, ela estava na faculdade, e eu estava ali na sala, digitando ali alguma coisa, e daqui a pouco vem uma luz na minha mente, fala assim, caramba, Eliabe, já tem um ano e meio que você não usa nada de açúcar. E aí veio um sentimento, irmão, nossa, eu sou bom mesmo, hein? Caramba, um ano e meio que eu estou sem açúcar. Não, deixa minha esposa chegar aqui, eu vou falar com ela. Viu aí, você falou naquele dia que eu não ia conseguir vencer o açúcar? Aí, ó, venci o açúcar, consegui. Rapaz, eu sou bom, eu consegui vencer. E deixa ela chegar. E aí eu comecei ali a digitar ainda a questão do trabalho, e comecei a pensar sobre esse assunto. E daqui a pouco veio uma vozinha, né? Falei assim, mas será que você venceu mesmo? Eu falei assim, lógico que eu venci. Venci o açúcar, estou aqui 100%. Venci o doce, chocolate, que eram as minhas paixões. Eu falei assim, vamos ver se você venceu mesmo. Aí vem um- um- uma, uma voz, e Satanás trabalhando no nosso ponto fraco, na nossa soberba espiritual. Não, eu venci, eu sou melhor, eu sou bom demais, consegui. Você não fala, será que você venceu mesmo? Tinha um mercadinho perto de casa, eu falei assim, vai lá então no mercadinho e compra uma barra de chocolate e deixa ali do lado. Vamos ver se você venceu. Olha a ideia do cidadão. E aí então eu fui no supermercado, e aí comprei uma barra de chocolate, coloquei do lado ali da mesa, e continuei a trabalhar e tudo mais, fazer as minhas atividades. E daqui a pouco eu olhei para a barra, e aí a voz, uma barra de chocolate, isso aí não tenta ninguém. Isso é verdade. E aí eu voltei no supermercado e comprei várias barras de chocolate, biscoito recheado, bombom, bis, e coloquei tudo ali em cima da mesa e falei assim, agora sim, agora é uma prova de fé, uma tentação. E aí eu continuei ali no trabalho, digitando o meu trabalho e tal. Daqui a pouco eu olhei para a mesa, o chocolate olhou para mim, eu olhei para ele. Eu falei, para, eu tô aqui concentrado, amigo. E comecei a digitar, daqui a pouco eu escutei um assobio, e olhei para ele de novo e falei, tá, meu amigo, eu tô aqui tranquilo, para com isso. E aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, começamos uma troca de olhares, um caso de amor profundo ali. Passaram-se alguns minutos, estava eu me esbaldando no chocolate, comendo biscoito, comendo chocolate, comendo tudo que estava ali na mesa e tal. Eu estava comendo, 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 e eu ali me esbaldando naquela coisa toda. Eu escuto um barulho. Lá em casa nós tínhamos uma varandinha, e o portão fazia um barulho quando abria. Quando eu escutei o barulho, quem era? A minha esposa chegando da faculdade. E eu pensei, e agora? Meu pai do céu, e agora? E eu peguei todos os chocolates, peguei tudo, coloquei dentro da sacola, saí correndo, joguei debaixo da cama e voltei pro sofá, e fiquei ali sentado no sofá, digitando ali o trabalho. E ela entrou em casa, e eu respirei fundo, né? E ela, meu bem, tá tudo bem com você? Eu, tudo em paz, tranquilo. E ela parou, olhou para mim assim, e falou assim, você tá bem mesmo? Eu falei, não, lógico que eu tô bem, tô tranquilo, tudo em paz aqui. Ela para um momento e olha para mim e fala assim:
Meu bem, você comeu chocolate? Eu falei assim, ah, agora, que negócio é de chocolate? Eu comi chocolate não. Você começa até a mentir, né? Comi chocolate não. Que isso? Comi chocolate o quê? Meu bem, fala a verdade. Você comeu chocolate? Se eu tô falando pra você que eu não comi chocolate, mulher, que negócio é esse de chocolate? De onde você tirou essa ideia de vir pra cá agora com o negócio de chocolate? Falei assim, Eliabe, fala a verdade. Olha que eu sei de tudo. Eu falei, pronto, o Senhor Jesus Cristo sabe de tudo, né? Agora é revelação. Já sabe o presente e o passado. E ela parou. Meu bem, olha pra mim. Fala a verdade. Você comeu ou não comeu chocolate? E aí, quando a sua mulher manda você parar, olhar nos olhos e responder, eu falei, ah, meu bem, eu fiz uma besteira. E eu fui comprar no mercado, fui tentado, comi chocolates, me esbaldei, e eu fui dizer que eu era forte demais, espiritual, e tudo aquilo, e eu comi chocolate e me esbaldei no chocolate. Eu falei, por que você não falou a verdade? Eu sabia que você tinha comido chocolate. Eu falei, mas como assim você sabia que eu tinha comido chocolate? Ah, amigo, essa minha esposa me pegou pelo braço, me levou no espelho do banheiro e até hoje eu quero saber como que eu consegui comer chocolate pelas orelhas, que eu estava todo lumbrecado de chocolate por todos os lugares. Sabe, irmãos, é, olhando para essa história, Deus fala assim: não ameis o mundo, mas nós estamos todo lambuzado pelo pecado. Nós amamos esse buraco. Enfiamos os nossos pés na lama. Estamos todos sujos com esse mundo de pecados. E a gente fica amando esse buraco. Amando esse buraco. Deus diz: não ameis o mundo. Jesus só vai habitar em mim e em você. Se eu e você decidirmos que ele será o primeiro, o único e o melhor. E essa é uma obra de conexão. Jesus estava no Pai para nos levar ao Pai. Jesus foi ao céu e nos deixou o Espírito, para estarmos no Espírito que nos leva a Jesus, para estarmos ligados ao Pai. Meu convite a você nessa manhã é para que você realmente saia desse buraco e pague o preço. Pague o preço, irmãos. Eu fico olhando alguns pensadores que eu já mencionei aqui para vocês, e eu olho para a vida de Lutero, que ele dizia assim: eu estou tão ocupado, mas tão ocupado, que eu só vou conseguir passar 4 horas de oração com Deus. Estou tão ocupado, mas tão ocupado, que eu vou conseguir passar apenas 4 horas de oração com Deus. E tantos outros. Eu fico olhando para John Wesley, que ele passava 2 horas de oração com o Senhor. Eu gosto da história de Payson, que ele passava tanto tempo de oração, que as marcas do joelho dele já estavam no assoalho da sua casa, no piso da sua casa, a marca, porque ele passava 4, 6, às vezes a noite toda em oração. A sala de 57 é um instrumento poderoso de reflexão, de mensagens, de busca.
coletiva, mas eu e você precisamos pagar o preço. Precisamos ter tempo com Deus e pararmos de nos lambuzarmos com o pecado. Precisamos ter uma vida de intensidade, intensidade com o Senhor e com o Espírito. Ah, amigos, quanto que Deus quer nos usar mais, mas nós não deixamos. Eu espero que haja uma mudança na minha e na sua vida de forma real. Nós possamos equalizar o nosso tempo com o Senhor. Que você possa dominar as telas e tudo aquilo que rouba o seu tempo de estar na presença de Deus. Que você possa ter mais tempo de profunda oração e de busca. E que essa busca comece a gerar na minha e na sua vida aquilo que gerou nos discípulos, as mesmas obras de Cristo. Porque estamos no Pai, estamos em Cristo e estamos no Espírito Santo. E que Deus continue trabalhando na minha e na sua vida, para que nós possamos entender que esse relacionamento com o Espírito Santo precisa ser vivo, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Posso orar? Vamos orar então, amigos. Querido Pai, nós temos o privilégio de chamar o Senhor de Pai, mas o Senhor conhece o nosso coração e a nossa vida. O Senhor sabe que nós estamos enfermos. O Senhor sabe que nós estamos envolvidos em um mundo de pecado e que muitas vezes nós amamos esse mundo e tentamos nos enganar e mentir para nós mesmos. Senhor, nos ajude a não amarmos esse buraco e começarmos, ó Deus, a termos a percepção correta de uma vida de busca e uma vida de intensidade com o Senhor. Ó Deus, nos salve de nós mesmos, do nosso eu, da nossa ganância, da nossa soberba espiritual. Porque estamos buscando o Senhor, mais precisamos crescer na tua graça. E às vezes, ó Deus, somos levados nessa vida de busca e santidade, acharmos que somos melhores e quando percebemos estamos envolvidos no pecado, tanto condenamos, que apontamos do nosso irmão para esconder os nossos. Nos ajude, ó Deus, a ter uma vida de santidade contigo. Quanto mais crescemos na tua graça, mais crescemos também em misericórdia, em amor genuíno. Quanto mais estamos vivendo no teu espírito, mais tempo queremos estar na tua presença. Por isso, ó Deus, nos ajude para que a sala seja um start inicial de uma jornada profunda contigo. Que a gente tenha tempo na tua presença. Que haja uma reformulação e uma reforma espiritual completa na nossa vida, em todas as áreas. Que o Senhor
possa mudar tanto os nossos hábitos alimentares, quanto o nosso estilo de vida saudável, quanto o nosso tempo de busca com o Senhor, mudar as nossas palavras, a nossa forma de agir, a nossa percepção do mundo, e assim que possamos ser a luz para esse mundo, e que o Senhor possa nos usar de forma tão profunda, porque estaremos em um contigo, assim como o Senhor estava um com o Pai, porque estaremos vivendo uma vida no Espírito. Nos ajude, a Deus, nessa jornada contigo. Que o Senhor faça, ó Deus, o teu querer na nossa vida, e que haja gradativamente em cada um de nós mudanças completas no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu pastor. Bênção demais, né? Benção, amigo. É, quando você estava aí pregando e falando sobre toda a questão aí, né? Quando você fez seu propósito, né? Da questão da alimentação, né? Eu estava pensando aqui que todos nós, né? Temos esse crescimento, né? Quantos de nós já não tomamos uma decisão e depois a gente vai ver que a motivação daquela É decisão não equivocado. era a motivação ideal, né? Às vezes a gente faz até as coisas certas, mas pelos motivos errados, né? Sim, E isso é bom porque ao você vir aqui dividir essa experiência, você está contando isso hoje porque isso serviu de um crescimento para você, com certeza. né? E quantos de nós muitas vezes, até hoje pode ser que estamos passando por essa experiência, né? E isso ajusta o foco. Isso ajusta. E essa vida no Espírito, a busca do Espírito Santo, a visão bíblica da palavra de Deus, nessa visão pura, essa sensibilidade, né? Ela também nos ajuda a ter essa empatia, né? Colocar no lugar do outro, entender e perceber que o pecado de fato e muitas coisas que existem no mundo são muito mais fortes do que nós, né, pastor? Sim, verdade. Se não for Precisamos, com o poder de Deus, a gente não consegue desvencilhar, né? Como você colocou, desse buraco, dessas coisas, né? Da nossa própria tendência, porque nós já temos a tendência para as coisas erradas. Então, nós podemos estar vivendo uma experiência fria, né? exatamente, pastor. Até porque, assim, a gente começa a colocar algumas etapas de crescimento, né? E a gente começa a colocar, eu vou parar de mudar minha alimentação para ter uma vida mais saudável. E a gente começa, eu vou fazer aquilo em busca disso. E começamos a colocar o foco totalmente equivocado, porque o nosso foco é o nosso crescimento em Cristo e com Ele, com essa vida no Espírito. E quando Ele se torna o nosso foco principal, a nossa busca essencial, Ele vai mudando todas as nossas essências, né? Aquilo que era impossível para a gente vencer, Ele nos ajuda a vencer, porque Ele é o foco, Ele é a força, né? E, pastor, assim, a gente corre um risco muito grande, né? De quando a gente busca fazer o certo, mas pelos motivos errados, né? Porque Exatamente. se uma das ênfases aqui é missão atrativa, a ideia é que através de nós possamos revelar a Cristo às pessoas e dessa maneira atraí-las para o Evangelho, para Jesus. E dependendo da pessoa que ela até está pensando, por exemplo, você citou aí a questão da alimentação, né? Mas dependendo da pessoa, a forma que ela vive isso, ela se torna uma pessoa até repugnante, né? Exatamente. Algumas pessoas começam a pastor, uma coisa assim é muito clara, e a gente tem que ter assim, uma lucidez muito grande nisso. Quando nós crescemos em reforma de saúde, cada vez que nós crescemos nessa reforma, nessa mudança, nessa busca pela graça de Deus, nós crescemos igualmente em misericórdia. Se nós não crescermos em misericórdia, crescermos só nessa reforma, vive uma vida de legalismo. Ah, o irmão lá não come carne, o pastor come carne. Ah, vocês que se colocam em um patamar de santidade, você começa agora a querer julgar o outro pela sua experiência.
Quanto mais nós crescemos nessa reforma, nessa graça, mais nós crescemos em misericórdia. E aí, quando você cresce em misericórdia, se alguém não está fazendo isso, você começa agora a ter compaixão por aquela pessoa. Em vez de você condenar, você vai, não, eu vou orar, vou ajudar, vou orientar, vou amar. Você tem paciência, você tem misericórdia com aqueles que erram. Então, isso é claro. Você cresce nessa reforma, não cresce em misericórdia, apenas o legalismo. E aí a gente precisa ter esse cuidado, porque aí você vive uma experiência correta, mas da forma errada. E se não há misericórdia e compaixão pelo próximo, amigo, pode ter a certeza que você está vivendo uma vida de legalismo e precisa ajustar tudo de novo. É aquela famosa frase, pastor, não existe reforma sem reavivamento e nem reavivamento sem reforma, né? Exatamente. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, né? Obrigado, pastor Eliabe, pelo você vem aqui sempre fala a sua mensagem sai de fato do coração, né? Deus tem usado você poderosamente, né? E que ele continue usando assim, né, nessa direção. E a gente agradece sempre pela sua disposição e a sua disponibilidade. Amigo, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Cada vez que venho à sala, prego, estou aqui com vocês pela madrugada, é um crescimento pessoal para mim, né? A gente necessita constantemente disso. E é um privilégio estar nesse ambiente. Esse ambiente é um ambiente que nos faz pensar, refletir e crescer cada vez mais. E é por isso que eu quero dizer, pastor, eu amo você, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus do que você existe, amigão. Amém. Também te amo, meu amigo. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Como interessante, eu ia trabalhar esse tema do final hoje, mas Deus mudou a mensagem. Eu acho que ele queria algum propósito específico, Deus sabe mas todas as coisas, amado. Deus conhece tá. tudo. Aqui que está tudo, como diz o pastor Wagner, aqui o Espírito sopra onde ele quer. Exatamente. A gente tem que só ser usado por ele. Amém. Muito obrigado, viu? Foi muito Amém. oportuna. Deus seja louvado, amigo, sempre. Um abraço. Outro. Ai, que bênção, né, amados? Logo pela manhã, a gente recebendo a palavra de Deus. Gostoso, né, ouvir a palavra de Deus. Pastor Eliab vem trazendo junto aí parte da sua experiência de vida. Isso nos ajuda em crescimento, ponderar algumas coisas também, porque todos nós, de alguma maneira ou outra, nos espelhamos também no outro, né? A gente, coisas positivas, coisas que a experiência de outros nos ajuda também a enfrentar as nossas batalhas, né? As nossas guerras. O pastor Eliab falou aqui da luta dele com o chocolate para trazer a exemplificação sobre as lutas neste mundo. Quem não tem uma luta, uma batalha a ser enfrentada, né? Mas saiba que o poder de Deus é que nos ajuda a vencer todas as coisas. E é por isso que a gente sempre orienta, sempre estimula, sempre motiva a trazermos pessoas para esse ambiente, né? Não há nenhuma vaidade de dizer assim, não, porque nós queremos, né, a quantidade, o grupo, mas não, é lógico que nós queremos a quantidade, mas nós queremos a quantidade porque sabemos que quanto maior o número de pessoas que se preocupa de estar nesse caminho, melhor, né, vai ser a pregação da palavra de Deus, o trabalho vai ser feito mais rápido e a ideia é que Jesus volte logo, né? Jesus volte logo e olha, dá tchau, né? Dá tchau para esse mundo, porque todos nós concordamos que esse mundo não está fácil de se viver, né? É um mundo que a gente todos os dias vê catástrofes, injustiças, problemas de diversas maneiras, crises em todas as áreas da vida, né? E que Deus, Jesus, volte logo, né? Jesus volte logo. É lógico que quando nós falamos isso, falamos do nosso desejo, mas Deus, ele sabe todas as coisas. Por isso, a nossa lista de transmissão, as nossas comunidades, as ênfases que a gente dá, a oração intercessora, né? Para que a gente possa avançar cada vez mais. Sabe? Falar em oração intercessora, tá? Eu quero aqui dedicar esse momento para nós podermos orar. Nós temos aqui um grupo de pastores, né? Nós temos aqui o pastor Bidoral
Cinta, pastor Eliabe, que acabou de cantar, o pastor Aliomar, pastor Arão José, pastor Edmir Tavares, Esmeralda Alcântara, pastor Fagundes, pastor Flávio Borges, pastor Gilberto Ludogério, Gilson Almeida, Gilson Costa, Ideraldo Almeida, Jairo Souza, Joel Carvalho, né? Pastor José Alves, pastor José Carlos, pastor, olha só, pastor José Carlos Paulistano, né? Você vê quantos pastores temos aqui. Então, esse momento de intercessão é um momento que não só o pastor, quando vem aqui orar, mas você também. Eu acredito que o mais importante desse momento de intercessão é o nosso grupo aqui, a nossa comunidade, que estamos aqui em oração desde as 5 da manhã, ora por esse povo, né? É óbvio, sempre temos uma pessoa à frente aqui, puxando, citando os nomes, mas eu acredito que todo o movimento da sala que entra em intercessão. Na minha mente, na minha mente, como funciona? Funciona assim, não é uma pessoa que está orando. Na minha mente, funciona assim, ó. É um movimento que está orando. São pessoas em várias partes desse mundo, naquela hora, que está clamando por os pedidos que são citados e os outros inúmeros pedidos que tem escrito aí no chat do YouTube e do Zoom, né? Então, amados, desta maneira, intercedendo um pelo outro, amando um ao outro, né, querendo bem um ao outro, a gente vai vencendo todas as coisas. E unidos somos mais fortes em Cristo Jesus. Por isso eu convido você agora, aonde você está, vamos dedicar um tempinho de oração.